E será que esta declaração de Cauli, aparentemente mostrando algum respeito pelo Vitória, se estende a todo o grupo do Bahia ou foi algo isolado? Ou estaria Cauli com medo do Vitória? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Em uma entrevista recente, Cauli mostrou um certo respeito ao Vitória, né? Ou uma certa precaução com as palavras, né, gente? Afinal de contas, já foram disputados 4 Bavis entre Vitória e Bahia, claro, tanto na Fonte Nova como no Barradão, e o Vitória leva vantagem, né? 2 Bavis no Barradão deu Vitória e 2 Bavis na Fonte Nova deu empate Vitória e deu Bahia. Ali, né, empate e Vitória por quê? Porque o empate do último jogo deu o título ao Vitória, né, gente? É simples, né? E o Vitória, quando jogou no Barradão, mostrou força, mostrou vontade, mostrou garra e conseguiu vencer o jogo, né? E aí, se não me engano, no primeiro jogo, no Barradão, o Vitória fez 1-0, o Bahia virou. Acho que um desses 2 gols aí do Bahia foi um gol do Everton Ribeiro, acho eu. E aí o Vitória foi e virou novamente. Só que naquela altura, os torcedores do Bahia, não, porque o Bahia estava com menos 2 jogadores e tal. Não, gente, não. O Vitória fez 1-0, o Bahia virou, mas o Vitória mostrou vontade de ir para cima do Bahia. O Bahia virou naquele momento, porque o Bahia realmente tem qualidade no elenco, né? Só que aí veio o segundo tempo, estava 2-1 para a equipe do... Ou já estava 2-2, não lembro. Não, estava 2-1 para a equipe do Bahia, e aí o Vitória no segundo tempo virou o jogo, né? Ok. Pode se ter beneficiado por ter mais jogadores em campo? Talvez, mas o Vitória já estava melhor no jogo naquele momento, mesmo antes da expulsão, tá? E aí, ó, esse foi o primeiro jogo, 3-2 para a equipe do Vitória. E aí veio, agora já não lembro se o segundo jogo foi pela Copa do Nordeste, o Bahia ganhou, né? Começaram a jogar milho na Fonte Nova, tudo mais. Os jogadores empolgadíssimos, alguns jogadores como, por exemplo, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, aparentemente mais preocupados em jogar pra galera do que realmente jogar bola. Massa, beleza. E aí o Bahia ganhou, tal, 2-1, acho que foi 2-1, né? 2-1, tal. E aí veio o terceiro jogo, que foi no Barradão novamente. Porra, o Bahia fez 2-0 no Vitória, bicho. 2-0, e aí o Vitória virou o jogo pra 3-2, cara. É algo impressionante. Inclusive eu acho que quando o Bahia fez o primeiro gol, na volta do segundo tempo, tava 0-0, né? Aí foi pro intervalo, aí no segundo tempo, quando voltaram, já rapidinho, gol do Tassiano, e Tassiano começou a imitar galinha, tal. Aí depois o Bahia fez 2-0. Aí o Vitória se manifestou e virou o jogo para 3-2. E aí não teve desculpa de jogador expulso nem nada, né? Foi 11 contra 11. E aí veio o quarto jogo no Barradão. Esse jogo aí foi o primeiro jogo da final, né? Aí veio o quarto jogo no Barradão, não, na Fonte Nova. O segundo jogo da final. E foi empate e deu Vitória. E o Vitória nesse jogo... Gente, nesse jogo da Fonte Nova, o Vitória poderia ter vencido o Bahia por uns 3-1 pelo menos. Então, no meu ponto de vista, tá? Dos 4 jogos entre Bahia e Vitória, o Vitória jogou melhor que o Bahia 3. 2 no Barradão e 1 na Fonte Nova. Só um jogo o Bahia jogou mais que o Vitória, que foi naquele jogo que jogaram milho no gramado e tudo mais. Essa é a minha opinião. Respeita, que é melhor, tá? Respeita. Então, agora vamos para o quinto Bavi. Talvez isso tenha motivado o Cauli a ter palavras mais sensatas, como estas. A gente sabe que não tivemos os resultados esperados lá no Barradão. Perdemos a final também do Baiano, mas é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. É um time muito bem organizado, muito agressivo, e eu acho que isso vai ser importante, né? Ter aprendido dos últimos jogos. No jogo da final no Barradão a gente chegou a fazer 2 gols e infelizmente tomamos ali a virada. Mas é isso, como eu falei, são jogos especiais, muito difíceis de se jogar, mas vai ser importante aí o foco máximo para esse jogo. E como o Cauli foi mais cauteloso nas palavras, né? Meio que
deu uma moral pro Vitória também, né? Deu um pouquinho de moral pro Vitória e tal, mas foi mais cauteloso, né? Aí tem muita gente dizendo que Cauli está com medo do Vitória. Gente, tem que ter medo mesmo. Desculpa. Tem que ter medo mesmo, porque no Barradão, o Vitória mostrou a sua superioridade contra a equipe do Bahia 2 vezes. E na Fonte Nova, no último jogo do campeonato também. Então, se o Cauli, nesse momento, está com uma mistura e uma mescla de medo com respeito, tá certo. Tá certo, o Vitória fez por onde? O Vitória foi o time que procurou ganhar, o Vitória foi o time que levou o clássico a sério, o Vitória foi o time que quis vencer o Bahia, porra, para superar as dificuldades que o próprio time do Vitória tem, para superar tudo. Essa história de grupo City, que o Bahia vai passar por cima, que o Bahia é isso, aquilo. Gente, não foi provado nos Bavis. Não foi, desculpa. Você torcedor do Bahia, é a maioria. Se for comparar Bahia e Vitória, você torcedor do Bahia é a maioria aqui no canal. Mas a verdade tem que ser dita, gente. O Vitória jogou mais que o Bahia nesses Bavis. É simples. É simples. E foi o campeão baiano em cima do Bahia, tá? O Vitória foi o campeão baiano em cima do Bahia. Venceu o primeiro jogo no Barradão e empatou na casa do adversário. Simples. Aceita que dói menos. Passou. Agora é campeonato brasileiro. E dito isso, vamos ver como é que o Vitória e o Bahia vão se comportar hoje no Barradão, no primeiro jogo do Bavi no campeonato brasileiro, 5º Bavi no ano. E se o Bahia passar pelo Criciúma e o Vitória passar pelo Botafogo na Copa do Brasil, os dois podem se enfrentar em mais 2 Bavis pela Copa do Brasil. Será? Vamos aguardar. Deixa like nesse vídeo, se inscreva no canal. Tchau, galera!